Nós vimos no vídeo anterior as características gerais dos oceanos e como eles influenciam no clima, na circulação, né, tanto oceânica quanto atmosférica. Agora a gente vai começar a falar da composição química das águas naturais. Tá? Então, esse nosso vídeo é exatamente para começar a falar da composição química. Tá? E aí vão ser vários vídeos, mas esse é a primeira parte. Com relação às águas que a gente encontra no planeta, né, a gente pode dividir os elementos que são dissolvidos nela naturalmente em três classes: os elementos majoritários, os minoritários e os elementos traços. Os elementos majoritários, né, cloreto, sódio, magnésio, sulfato, cálcio e potássio, eles encontram numa faixa de concentração que pode variar de 0,05 a 750 milimol. Vejam que é uma faixa grande de variação. É exatamente quando a gente tem aqui, ó, no seu limite inferior, as águas doces e aqui as águas salgadas, os oceanos. Mas quer dizer que a água do rio e a água da chuva, que são águas doces, tem mais ou menos a mesma composição da água do mar? Sim. O planeta é um só. A geologia do planeta é uma só. Apesar de ter características em determinadas regiões, mas no geral é uma só. E a gente viu que os oceanos fazem com que esses elementos circulem por todo o globo. Então, essa chuva, que é a água que evapora dos oceanos, carrega alguma parte das suas características e vai lá para os rios, né, se dissolve pela quantidade mais dissolvente que tem lá, né, e apesar dele estar em contato direto com a litosfera, os elementos que estão na litosfera são pouco solúveis, então há uma pequena aquisição de elementos da litosfera para a água do rio, portanto, a concentração lá é muito baixa. Mas só que todo mundo corre lá para o mar, que foi aqueles primeiros corpos de água que se formaram, solubilizando aqueles íons que estavam fundidos quando o planeta era basicamente um mar de lava. Tá? Mas é basicamente a mesma coisa, é só um ciclo que vai e volta, então não há muita diferença. A diferença entre se classificar uma água doce ou uma água salgada é só na quantidade dos íons que estão dissolvidos, mas as espécies são basicamente as mesmas. Tá? Os minoritários vão numa faixa de concentração de 0,05 a 50 micromol, né? Aqui a gente tem milimol, que já é micromol. E os elementos traços são aqueles em que a gente encontra aí em quantidades abaixo de 50 nanomols. Vejam que aqueles que a gente tem como traço são geralmente os menos solúveis e os que a gente tem como majoritários são os mais solúveis, né? Faz todo sentido, já que eles estão solubilizados na água, que tem aquela capacidade de solubilização que a gente viu lá no vídeo sobre as propriedades da água. Então, seguindo, a gente aqui revisando, né, a água do mar tem mais ou menos 98% da sua massa de solutos dissolvidos na água são desses íons aqui, dos íons majoritários. Desses aqui, ó, o sódio e o cloreto são 86% do total. Né? Então, por isso que o sal é produzido lá pela água do mar, o sal marinho. E existem reservas, por exemplo, de sal gema, que é o sal mineral. É o sal que está na forma de minério subterrâneo. Ele foi formado pelas transgressões e regressões do mar ao longo dos ciclos geológicos do planeta. As características das águas fluviais, né? A gente não se deteve muito às águas dos oceanos, porque a gente já falou sobre os oceanos no vídeo anterior. Então, basicamente, eles têm uma alta quantidade de sais dissolvidos e ali a gente tem os majoritários colocados no slide anterior. E os rios, né? As chamadas águas fluviais. Bem, a concentração da espécie química presente, que a gente estiver tratando, pode ser cloreto, pode ser sulfato, pode ser nitrato, a espécie química que a gente quiser tratar, ou a concentração das espécies químicas presentes nas águas dos rios, o volume, né, delas, aliás, a concentração depende do volume e da natureza das chuvas. Por exemplo,
Um local que chove muito, a gente tem uma água mais diluída, então a salinidade menor. Um local que tem característica industrial, né? Tem muitas indústrias por perto, então deve ter muito SO2 na atmosfera, por exemplo. Na água da chuva vai ter muito sulfato, porque esse SO2 vai ser depositado via úmida e às vezes até via seca mesmo, e vai sofrer lá suas oxidações, suas transformações. Pode ter muito sulfato dissolvido e na parte mais profunda pode ter muito sulfeto no seu sedimento. Tá? Então, as espécies químicas presentes vai depender do volume e da natureza das chuvas, além, obviamente, da formação geológica da bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica é aquela região não só de fundo do rio, mas ao seu redor, né? Toda a parte um pouco acima do rio, que quando chove as águas carreiam, lixiviam essa região e vão desaguar lá dentro do rio. Então, essa bacia hidrográfica, através da erosão, contribui também para a concentração e o tipo de espécie química presente lá. Além, obviamente, da biota, né? Dependendo do tipo de organismo que eu tenho lá, eu posso fixar mais ou menos determinados elementos, retirando-os ou não da água, o que vai influenciar na sua composição e na concentração. Tá? Os principais componentes, quando a gente trabalha com água de rio, são o material particulado em suspensão, tanto de origem orgânica quanto inorgânica. Esse material, inclusive, é importante para que a gente determine que tipo de tratamento a gente vai dar naquela água para o consumo humano. Tá? As espécies majoritárias inorgânicas dissolvidas, né, os íons dissolvidos, a matéria orgânica dissolvida e os metais traços, ou dissolvidos ou em suspensão. Esses são os principais componentes que a gente estuda, além, obviamente, dos gases dissolvidos. Os gases é que vão influenciar se há ou não vida naquele corpo hídrico, a quantidade e o tipo de vida que pode existir ali. Os gases também são extremamente importantes para esse equilíbrio. Os rios europeus e os rios norte-americanos, eles são influenciados pela geologia lá da região. Eles têm uma geologia com abundância em rochas calcárias. Então, eles têm uma quantidade maior de cálcio e de magnésio, né? As rochas calcárias mais importantes, calcita e dolomita. As duas contribuem com mais ou menos 65% da concentração média de cálcio global nas águas dos rios, e especialmente nos rios europeus e norte-americanos. E os silicatos e a gipsita contribuem aí com 26% mais ou menos da média, da concentração média de cálcio nas águas. Se a gente parar para pensar um pouquinho, aqueles índices de dureza lá da água, né, se a gente lembrar, a gente tem graus franceses, graus alemães, graus americanos. Por que foi determinado lá? Não só pela idade, né, dessas regiões, eles são bem mais velhos, digamos assim, do que o nosso país, não só no estudo, mas porque justamente por ter essa característica, né, de um excesso, de uma grande quantidade, por conta da geologia da região, é um problema para eles a dureza. Então foi criado não só o índice para determinar essa dureza, para que assim pudesse tratar as águas que iriam ser utilizadas para o nosso consumo humano e industrial. Então a gente tem aqui, ó, só para ilustrar o que foi dito, ó, se a gente observar aqui a América do Sul, né, o Brasil está aqui, olha a quantidade de cálcio e magnésio média nas águas dos rios da América do Sul, se a gente comparar, ó, com a América do Norte e com a Europa. Vejam que a América do Norte e a Europa tem mais ou menos a mesma composição, né, em termos de cálcio e magnésio, que é bem superior aqui. Nós aqui no Brasil, especialmente aqui no Ceará, temos uma grande quantidade de ferro, que também influencia na dureza da água, né, que é o que forma a capa rosa. Então, vocês que estão estudando química, tem aí um bom objeto de estudo, que é determinar como que o ferro influencia na dureza, que índice que pode ser criado para poder tratar essa água de maneira adequada para o nosso consumo.
Como em tudo, a gente também, né, altera a composição das águas dos rios, né? A maior alteração antrópica se dá nos íons, né, sulfato, sódio e cloreto. 50% do sulfato, né, acrescido nas águas dos rios vem de alteração antrópica, e 30% aí do sódio e do cloreto, né, também, especialmente pelos nossos eflúvios corporais, né? Naturalmente, as fontes de sódio nas águas dos rios vêm do intemperismo da halita, né, de sódio e de cloreto. A halita é o cloreto de sódio mineral, né? 42% do sódio médio global vem da halita, com mais a dissolução pela chuva, né, da albita. Então, intemperismo também da albita, é um outro mineral. A gente colocou aqui a reação, ó, a albita, né, na água da chuva. A água da chuva ela vem carregada de CO2, então ela é levemente ácida. Então, ela intemperiza a albita, transforma a albita em caulinita e libera, ó, íons sódios aqui, íons bicarbonatos para a água que está sendo lixiviada, que vai desaguar lá no rio, né? Passa pela bacia de drenagem e corre lá para o corpo do rio, tá? 22% também do sódio médio global vem do spray marinho. Então, isso aqui a gente já percebe que, por exemplo, rios próximos a regiões litorâneas vão ter uma composição levemente diferente em termos de sódio do que rios em locais distantes do litoral, tá? E 28%, olha só, 28%, né, perto de 30%, do sódio médio global hoje nas águas dos rios vem de origem antrópica, especialmente pelo recepção nos rios, né, lançamento nos rios de esgoto doméstico, mineração e também pelos processos industriais. O cloreto, né, do mesmo jeito, ó, a fonte natural vem lá das halitas, é assim, porque a halita é cloreto de sódio, vem do spray marinho, no mar tem muito cloreto, a gente já viu lá na característica dos oceanos, e 30% vem de origem antrópica, mesma origem lá do sódio. E o sulfato, né, a gente tem naturalmente a gipsita sendo intemperizada e contribuindo com 33% da média global, né, de concentração de sulfato nas águas dos rios. A anidrita e a pirita correspondem com 8%. O vulcanismo, mais 3% do sulfato. O sulfato de origem biogênica, que é a degradação, né, de organismos vivos, especialmente ali região de floresta, né, muita folha cai, muita madeira, e quando se degrada libera, né, DMS e H2S, e 2% vem aí também do spray marinho. Nós, né, antropicamente, pelas nossas atividades, contribuímos aí hoje com 54% da média de concentração global de sulfato nas águas dos rios. As águas das chuvas, elas vão depender, né, principalmente da atmosfera, né, onde elas são formadas. Lembrando que para que a chuva aconteça, não basta ter água, não basta ter umidade relativa do ar elevada. É preciso que a gente tenha lá o que a gente chama de núcleos de condensação, que são partículas em suspensão na atmosfera, que têm a característica de serem higroscópicas, né? Alguns exemplos aqui, ó, NaCl, ácido sulfúrico, sulfato de amônio, né? A gente já falou aqui do sulfato de amônio quando estava lá no ciclo biogeoquímico do enxofre, tá? Então, essas partículas aqui são algumas das que são higroscópicas e que ajudam, né, como núcleos de condensação para formar a chuva. Então, a composição dessa chuva vai depender não só desses núcleos presentes lá no ambiente. Por exemplo, o ambiente de floresta vai ter muito mais DMS e o ambiente marinho vai ter muito mais NaCl. Então, a água da chuva já vai ser diferente nesses ambientes. Além, obviamente, dos gases dissolvidos na atmosfera. Se for um ambiente industrial, vai ter muito mais lá óxidos de enxofre e de nitrogênio na composição da minha chuva, né? Então, áreas poluídas, ó, vão ter maiores variações de sulfato de nitrato.
Chuvas em ambientes, né, litorâneos, né, chuvas marinhas, tem uma maior concentração, né, dos íons que são predominantes na água do mar. E áreas remotas, lá, áreas rurais e áreas de floresta, vão ter maior quantidade de cálcio e de potássio, né, de origem do solo, especialmente em áreas agriculturáveis, porque o potássio vem aí dos fertilizantes, e também da queima da biomassa. Então, tudo isso vai influenciar na característica daquela chuva. O sódio, por exemplo, ele é um marcador de influência marinha. Então, vamos supor, eu quero saber até onde vai a influência da Praia do Futuro no continente. Aí eu vou coletando amostras de chuva, né, a partir da Praia do Futuro e indo em direção ao continente. Será que chega já lá em Sobral ainda? Tá? Então eu vou fazendo e vejo até onde tem aquela concentração maior de sódio. Ele é um marcador da influência marinha. Tá? Do mesmo jeito, o potássio é um marcador de influência de queima de biomassa. Então, ambientes agriculturáveis queimam muito biomassa, né? Até onde vai a influência daquela queimada? Tá? Então, a chuva também pode me dizer isso. A amônia, a presença de amônia na chuva vai me dizer que ali naquela região existe, né, criação de gado, existe uso de fertilizante. Então, há áreas agropecuárias fazem com que na chuva apareça uma determinada concentração de amônia que não aparece naturalmente em águas marinhas. Tá? Essa presença de amônia ainda influencia no pH, né? Ela eleva o pH. Mesmo, né, que na água da chuva predominem os óxidos ácidos, que são aqueles característicos da atmosfera, né, o pH típico da chuva ele é menor do que 6, por conta desses ácidos. Mas se for uma área que tenha muita amônia na atmosfera, esse pH vai ser elevado. Então, já vai ser também um marcador aí para o tipo de uso e ocupação de solo que está sendo feito naquela região. Então, os íons majoritários da chuva, né, a gente tem aqui, ó, dependendo da chuva continental ou a chuva marinha e costeira, vejam que há diferenças. Então, aqueles marcadores mostram exatamente esse tipo de comportamento. E aqui uma comparação de gráficos de água da chuva, água de rio e água do mar. Se a gente observar, são basicamente os mesmos componentes, porque nós já falamos, né? É um planeta só, é uma geologia só, é uma atmosfera só. Apesar de haver pequenas mudanças pontuais, mas no geral a composição é basicamente a mesma. O que vai mudar são as concentrações. A gente olha pela própria escala dos gráficos. Ó. Aqui a gente tem concentrações, todos eles em miligramas por litro. Na água da chuva a gente mede aqui de 1 a 4. Já na água do rio, que concentra não só o que vem da chuva, mas o que vem da bacia de drenagem, a gente já pode medir aqui, ó, uma escala de 10 a 60. E na água do mar, né, que é água salina mesmo, a gente tem uma escala aqui de 5.000 a 20.000. Em todas elas, ó, uma grande quantidade de sódio e de cloreto, né? Se a gente observar aqui, parece que ser pequeno, mas é por conta da escala, tá? Mas se mantém a mesma composição, né, a água que evapora aqui do mar, que precipita na forma de chuva e que se acumula no rio. A diferença principal está aqui, ó, no bicarbonato. Aparentemente, ó, mas se a gente olhar aqui, 60 na água do rio, na água do mar, vai ser em torno mais ou menos da mesma coisa, só porque a escala aqui é muito grande, na água da chuva aqui é pouca. Esse bicarbonato aqui, ele vai, a diferença dele vai ser principalmente devido à difusão do CO2 na água do rio, que forma o ácido carbônico, que é um eletrólito fraco e vira bicarbonato. E vai depender também da geologia da região. Lá naquelas águas ricas em rochas calcárias que a gente viu na América do Norte e na Europa, o carbonato de cálcio também contribui, né, com a sua dissociação, formando o íon carbonato, que se hidrolisa e aumenta a quantidade de bicarbonato na água dos rios em relação à água da chuva. Na água do mar também tem o mesmo processo, tá? Ele tem a difusão atmosférica e tem as rochas calcárias, que são características do fundo oceânico. Então, por isso que o bicarbonato ele é mais evidente aqui na água de rio e na água do mar do que na água da chuva. A água da chuva ela só leva em conta o
que ele absorve do CO2 atmosférico. E os gases, a gente viu, eles também são importantes na composição de uma água, né? É a solubilidade deles. E existem aqui 4 fatores que afetam a solubilidade de um gás no corpo hídrico. Tá? Primeiro, depende da natureza do gás, né? Depende do gás em particular. Quanto mais polar for o meu gás, mais solúvel ele será na água, porque a água é polar, é uma molécula polar. E semelhante, dissolve semelhante. A temperatura, quanto maior a temperatura, menor vai ser a solubilidade, porque quando eu aumento a temperatura, eu aumento a energia cinética e esse gás tende a sair da água e ir para a atmosfera, né? Se expandir. A força iônica da solução, quanto maior for a força iônica, maior será a solubilidade. A gente já viu que essa força iônica, ela altera a tensão superficial e faz com que seja mais fortemente aprisionado o gás nas bolhas de água. E da pressão parcial do gás. Quanto maior a pressão parcial do gás, maior a solubilidade. Por quê? Esse gás vai estar difundindo, né? Vai estar em contato, a atmosfera em contato com a hidrosfera, vai ocorrer o processo de difusão. Se eu tenho uma quantidade maior daquele gás na atmosfera, se a sua pressão parcial é maior, obviamente ele vai se difundir mais. Tá? Então, esses 4 fatores influenciam a solubilidade e, obviamente, a concentração desses gases dissolvidos na água de acordo com esse comportamento. A gente fala mais sobre a composição das águas no próximo vídeo.